Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio e agora em vídeo aqui no YouTube. Estamos no segundo trimestre de 2016 com o tema O Evangelho de Mateus. Estamos na lição de número 12, os últimos dias de Jesus. O nosso verso temático da semana está em Mateus 26, verso 31. Ainda esta noite vocês me abandonarão. Jesus falando assim. Verso importante para a gente pensar no sofrimento e na situação que estava passando, certo? Vamos começar então hoje aqui, segunda-feira, dia 13 de junho, lendo de cara aqui Mateus 26, dos versos 17 a 19. E também vamos ver por que é tão significativo o fato de que essa época, que era a época da Páscoa, ok? E também vamos ler Êxodo 12, 1 a 7 e 1 Coríntios 5, 7 também, que vai compor um pouco a referência bíblica. Então, vamos lá, Mateus 26, 17 a 19. 26, 17 a 19. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos agora em Êxodo. Agora vamos lá para o início da Bíblia, certo? Êxodo 12, Êxodo 12, 1 a 7. Disse o Senhor a Moisés: e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer por aí. Calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podeis tomar um cordeiro ou um cabrito. O dia guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E agora também 1 Coríntios, verso 5, capítulo 5, verso 7, ok? 1 Coríntios 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o vosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ok? Então, por que era significativo que os últimos dias de Jesus era a Páscoa? Porque a Páscoa, primeiro, que era uma representação da libertação do povo, lá do jugo do Egito, e a Páscoa, ela tinha um sacrifício do Cordeiro. Então, Jesus estava ali fazendo um símbolo duplo. Ele estava vindo tanto para mostrar o sacrifício do Cordeiro, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quanto ele estava vindo ali numa época de libertação. Ele ia mudar o significado, sim, ia ser um novo tema para ser comemorado nessa época. Então, a história do Êxodo é a história da redenção e do livramento. Uma obra que Deus fez em favor daqueles que não poderiam fazê-las por si mesmos. Que símbolo apropriado do que Jesus logo faria a favor de todos nós. Agora vamos ler Mateus de novo, 26, dos versos 26 a 29. E o que Jesus estava dizendo a seus discípulos, o que suas palavras significam para nós hoje. Ok? Mateus 26, de 26 a 29. Ok? Mateus 26. Vamos começar. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que o hei de beber, novo convosco, no reino do meu Pai. Ok, então o que ele estava dizendo aos seus discípulos ali? Primeiro ele estava simbolizando que ele era o sacrifício, ele era o motivo de celebração da Páscoa, por isso que é o seu corpo, por isso que é o seu sangue, para a gente lembrar do sacrifício que ele fez, e não beberei mais disso. Então,
era que realmente ele já ia morrer. Estava dando um recado ali para os discípulos. E o que isso significa para hoje em dia, para a gente, assim? Significa a potência dos símbolos, né? Porque a gente tende a dar crédito para alguns símbolos e, ao mesmo tempo, o símbolo, no caso, ele levava você a Jesus. O símbolo, o pão em si não tem poder, o sangue em si, o vinho, né? A bebida, o suco de uva, que seja que você tome, ele não tem poder em si, não é mágico, não é nada, não é sangue de verdade também, como algumas pessoas no início do cristianismo falavam que os cristãos eram canibais, que comiam o corpo e o sangue de Cristo. Mas, eu sei, é ridículo, mas é verdade, pior é isso. Então, você tem ali, novamente, a gente lembrando, o símbolo que mostra para onde a gente deve olhar, o símbolo que mostra um sacrifício que alguém fez. Não um símbolo que é alguém, mas um símbolo sendo realmente um símbolo, né? Indicando para algum lugar. Jesus estava indicando para eles o significado mais profundo da Páscoa. A libertação deles do Egito foi a maravilhosa manifestação do senhorio e do poder de Deus, mas, em última análise, não foi suficiente. Ela não era a redenção que os hebreus ou qualquer um de nós realmente necessitamos. Precisamos da redenção que há em Jesus, a vida eterna. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Isso está em Hebreus 9,15. Jesus lhes indicou o verdadeiro significado do vinho e do pão. Eles apontavam para a sua morte e cruz. Assim, diferentemente dos sacrifícios de animais que apontavam para a morte posterior de Jesus, a participação na Santa Ceia aponta para a sua morte passada. Nos dois casos, os emblemas apontam para Jesus na cruz. No entanto, a cruz não é o fim da história. Quando Jesus disse aos discípulos que não mais beberia do fruto da videira, até o dia em que haveria de beber de novo com eles no reino de seu Pai, em Mateus 26, no verso 29, que a gente acabou de ler, estava lhes indicando o futuro, apontando para a segunda vinda e para o que viria depois dela, que é o gozo do Senhor, ficarmos com Ele no céu, quando restaurado, certo? Aí sim, para poder gozar da presença dEle e, quem sabe, tomar mais Páscoas com Ele, ok? Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje, ano bíblico, Jó 35 a 37, ok? Livro de Jó, capítulo 35 a 37. Uma boa leitura, muito obrigado pela paciência, e se quiser, se inscreve aí no canal, todo dia, por volta das 7 da manhã, estamos aí publicando. Tchau, tchau.